Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Hoje eu vou trazer um texto muito conhecido da igreja. Eu creio que você que já é cristão é familiarizado com esse texto. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Por gentileza, abra aí. Nós vamos ler do 13 ao 16. Como eu disse, é um texto muito familiar nosso, né? Que somos cristãos, que fazemos parte de uma comunidade cristã. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu pregação nesse texto. E hoje será mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais, creio eu, nessa noite. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Pai, nós te louvamos, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade que temos de mais uma vez ouvir a Tua voz através da exposição pública da Tua palavra. Que nessa noite, mais uma vez, Tu possa trazer luz sobre a minha mente, Tu possa aquecer o coração de todos os irmãos que aqui se encontram e aqueles que nos acompanham de forma remota também, e que no final dessa exposição, Senhor, nós possamos aplicar aquilo que nós vamos aprender na nossa vida diária. Nós te pedimos isso humildemente, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Esse é um texto, né, uma porção das Escrituras, que se encontra no famoso Sermão do Monte. É interessante que o Sermão do Monte, ele não foi intitulado nem por Cristo, com esse nome, o Sermão do Monte, nem tampouco por nenhum dos evangelistas. Quem deu esse nome de Sermão do Monte foi Agostinho de Hipona. No que ele estava muito certo quando assim o fez. Por quê? Porque verdadeiramente é um sermão com várias aplicações, desde o seu início ao fim, para a nossa vida diária. E se você me perguntasse qual é o grande tema de todo o Sermão do Monte, eu resumiria em uma frase. O Sermão do Monte, o grande tema dele é o seguinte: o modo que o cristão deve viver, a maneira como o cristão deve viver. E esse texto, essa porção da Escritura aqui também, não é diferente. É interessante, irmãos, antes de nós adentrarmos no texto, nós vamos fazer algumas observações para nós nessa noite. E a primeira que eu faço é a seguinte: você sabia que enquanto igreja, nós temos responsabilidades? Você sabia que enquanto igreja, você não pode viver ao seu bel prazer, da maneira como você bem entende e acha que deve viver? Essa é uma primeira observação. E você poderia me perguntar por quê? Porque a verdadeira igreja, existe a falsa, mas a verdadeira igreja, ela é diferente demais para que esse mundo possa tolerá-la. O mundo não tolera a igreja. A igreja é diferente demais do mundo. O mundo vê o reino de Deus como uma ameaça aos caminhos que ele trilha. E ao mesmo tempo, o mundo procura destruir a igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a igreja ela só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. E todas as vezes que um cristão tenta amizade com o mundo, é um desastre. Está lá na carta do nosso irmão Tiago, capítulo 4, verso 4. Isso é muito claro. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, é pior ainda. Porque quando a igreja faz isso, ela perde a sua capacidade transformadora. Quando a igreja começa a se parecer com o mundo, ou tenta se adequar a ele para atraí-lo, a igreja perde a capacidade que ela tem de transformar o mundo. Outra coisa interessante, diante dessas afirmações que eu fiz nessa noite, surge uma dúvida, ou pode surgir uma dúvida
na mente dos irmãos. Qual? Os cidadãos do reino de Deus, nós que aqui estamos, em sua grande maioria, nós vamos nos tornar pessoas reclusas? Nós vamos, irmãos, ser um grupo fechado, vivendo numa espécie de bolha espiritual? Nós não vamos mais ter contato com o incrédulo? A resposta para essa pergunta é não. E Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele responde a esses questionamentos. Que questionamentos? Como um cristão ou um cidadão do reino vive no mundo? Eu vou refazer a pergunta. Como você que aí está, que se nomeia cristão, que já foi batizado possivelmente, que toma santa ceia, que dizima, que oferta, que tem até alguma tarefa na igreja ou não, como você deveria viver no mundo? Você já se perguntou? E Jesus se vale de duas figuras extraídas do seu dia a dia para ilustrar o que significa ser cristão numa sociedade pagã. Jesus faz isso nessa passagem. Vou repetir. Jesus se vale de duas figuras extraídas do seu dia a dia para ilustrar o que significa ser cristão numa sociedade pagã, que tem a cada dia perdido os seus valores. E Jesus faz a primeira afirmação no verso 13. Ele nos diz o seguinte, olha: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado e pisado pelos homens. O que me chama a atenção, ou me chamou a atenção nesse verso de número 13, e que é digno de nota, é a afirmação que Jesus faz. Jesus diz: vocês ou vós sois o sal da terra. Perceba que Jesus faz uma declaração. Jesus aqui está fazendo um indicativo. Jesus não está nos dando uma ordem. Jesus não está nos dando um imperativo. Tipo assim: tornem-se o sal da terra. Esforce-se para ser o sal da terra. Jesus não está fazendo isso. Jesus está nos dando um indicativo. Que indicativo é esse? Vocês já são. Vocês não precisam se tornar, se você é cristão. Você já é, ou vocês já são, o sal da terra. Enfim, para Cristo, quem é cidadão do seu reino, leia-se cristão, deve agir conforme a sua nova natureza. Eu sei que tem várias aplicações olhando aqui para o sal, mas eu gostaria de destacar algumas. Primeiro ponto: o sal, ele é antisséptico, ou seja, ele inibe a decomposição. O que Jesus quis dizer quando afirmou que eu e você já somos o sal da terra? Que assim como no tempo de Cristo, mas ainda hoje também, o sal, o condimento, preserva os alimentos. E o que tem a ver conosco? A igreja tem esse papel no mundo. De quê? De, no meio de uma sociedade pagã, preservar essa sociedade. A igreja, ela não influencia o mundo isolando-se dele. A igreja não influencia o mundo, irmãos, a igreja influencia o mundo entrando em contato com ele, e não isolando-se dele, sendo diferente dele, penetrando numa sociedade com a nossa influência saneadora. O que é que eu estou querendo afirmar? Nós não podemos ser antissociais, nem tampouco anti-espirituais. Nós devemos, como o sal, infiltrar-se na sociedade, assim como o sal se infiltra na comida. Esse era o pensamento de Cristo quando ele fez essa afirmação. O que é que ele está querendo nos ensinar? Que a presença da igreja no mundo refreia o mal, impede que o mundo se deteriore completamente. A presença da igreja no mundo torna esse mundo ainda suportável. Se não fossem nossos valores, como estaria esse mundo? Se não fosse a igreja, como esse mundo estaria?
se não fossem valores ainda defendidos por nós cristãos, em sua grande maioria, como essa sociedade estaria? Então a tarefa da igreja como sal, primeiramente, é de impedir que o mundo se autodestrua. Isso é muito interessante. O cristão, o bem-aventurado, é chamado a ser um purificador moral em um mundo que está perdendo seus padrões morais, que seus padrões morais são baixos, são instáveis, ou mesmo inexistentes. O que eu acho interessante nessa sociedade que está aí, irmãos, é que o que era refugado, o que não era aceitável há 30, 10, a 15 anos atrás, hoje é aplaudido. E o certo é certo desde o início, e o errado é errado desde o início, e a igreja tem que se levantar a dizer isso. Charles Spurgeon diz algo muito interessante sobre o cristão que influencia no mundo. Ele diz o seguinte: nós não fomos chamados para ser o caramelo do mundo, mas nós fomos chamados para ser o sal da terra. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que nós fomos chamados a fazer a diferença. Me permita um parêntese aqui. Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro bem, eu comprei uma caixa de frango no Atacadão. E eu coloquei na mala do meu carro, juntamente com a feira da minha mãe e a da minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu tirei a feira da minha mãe na casa dela, e a minha estava no banco traseiro, e a caixa de frango dentro da mala. E nós fomos para a minha casa, nós tiramos a feira que estava no banco traseiro, e esquecemos a caixa de frango dentro da mala. E um dia depois eu vim para a igreja, e aquele mau cheiro no carro. E eu disse, eu devo ter passado por cima de um animal morto. Era algo já que incomodava demais. E quando foi à noite, essa caatinga, esse mau cheiro era ainda maior. E quando nós fomos olhar, a caixa de frango estava totalmente podre. O que isso tem a ver com a exposição, com esse primeiro ponto que nós estamos analisando aqui? Quando a sociedade apodrece, quando essa sociedade pagã apodrece em seus pecados, muitas vezes nós levantamos a mão para o céu a lamentar, a reprovar. Agora, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: assim como essa caixa de frango que estava na mala do meu carro, essa carne fresca, ela é culpada por se deteriorar? A caixa de frango podia fazer alguma coisa por si mesma? Quando você vê seu parente se prostrando diante de um ídolo mudo, você se inquieta. Ou você simplesmente dá de ombros e diz, não é comigo. Quando você vê você vindo à igreja, e talvez seu irmão se arrumando para ir para um show, o que você sente? Quando você vê seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho infiltrados na prostituição, na bebedice, isso lhe incomoda? Eu gostaria de dizer que por si mesmo, eles não podem fazer nada por eles mesmos, assim como essa caixa de frango. Então a pergunta a ser feita é a seguinte: a carne fresca é culpada de se deteriorar? O pecador que está lá do lado de fora, ele é culpado por não querer nada com Jesus? Ou a pergunta a ser feita seria o seguinte: onde está o sal? Onde está a igreja? Onde está você? Onde estou eu? Que estou vendo minha vizinhança apodrecer, que talvez esteja vendo a sua família se deteriorar, e você não faz nada. A pergunta a ser feita é essa: onde está o sal? Onde está o poder antisséptico da igreja? Onde está o poder da igreja de preservar? A pergunta a ser feita é essa. Segunda aplicação aqui, falando sobre o sal. Assim como o sal é antisséptico, o sal também dá sabor.
Isso não é nenhuma novidade para vocês que estão aqui. Para nenhum de nós isso é novidade. Imagina a seguinte situação: alguém lhe chama para almoçar num domingo e é uma deliciosa galinha caipira. E você, quando coloca na boca, você vê que ela está completamente sem sal. E a pessoa que lhe convidou coloca as mãos na cabeça e diz: espere um pouquinho que eu vou ajeitar. E ela bota um pouquinho de sal. E quando aquela carne volta à mesa, que você novamente leva ela à boca, você logo sente o sabor. E você pode dizer talvez: que delícia. Por quê? O sal não só tem propriedade antisséptica. O sal também é condimento. O sal tempera. O sal dá sabor. O sal torna o alimento saboroso. O que é que Jesus tinha em mente quando nos compara ao sal da terra? Ele está dizendo que eu e você somos tempero para esse mundo. O que é que Jesus está querendo dizer? Que temperar a sociedade não se trata de se ter a personalidade de um velho ranzinza e mesquinho. Que ser sal não significa que a nossa presença traz onda de depressão, cuja entrada em qualquer lugar logo manda a alegria embora. Não. Não. Nós não precisamos chamar a atenção para nossas qualidades, porque se nós somos sal, as nossas qualidades falarão por si próprias. Não há necessidade de nós dizermos que somos sal. Essa é a grande verdade. Interessante, né, que lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6, Paulo diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. E ele explica isso em uma passagem paralela, lá em Efésios capítulo 4, verso 29, quando ele diz o seguinte: olha, para quem é sal? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra desonesta, nenhuma palavra repugnante. Aí ele continua: e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É interessante que é nesse contexto de Efésios 4, 29, que Paulo diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E você me perguntaria por quê? Porque o cristão que é sal, aliás, o cristão tem que ser sal. Se nós somos sal, a nossa boca, as nossas palavras vão dizer para as outras pessoas que estão ao nosso lado como está o estado do nosso coração. O que existe dentro do nosso coração. Essa é uma grande realidade. Com nossas palavras nós podemos edificar, mas com nossas palavras nós podemos achatar as pessoas. Nós podemos matar as pessoas. E isso, irmãos, para alguém que se diz cristão é triste. Você nunca tem uma palavra de ânimo, de bálsamo. Você nunca fazer parte de uma pessoa e trazer essa pessoa sequer, um minuto sequer de alegria. E Jesus está dizendo isso. As nossas palavras devem ser bálsamo. As pessoas devem nos procurar para ouvir a verdade, mas ao mesmo tempo para encontrar uma saída cristã para a vida dela. Essa é a grande realidade. E Jesus diz que nós somos essas pessoas, ou pelo menos deveríamos ser. É interessante, né? Eu conheço muita gente que em nome de uma certa transparência diz o seguinte: eu digo na lata. O que eu tiver de dizer, eu digo na cara. Em primeiro lugar, você é mal educado. Primeiro ponto é esse. Porque isso não é atitude de cristão. E vou lhe dizer por quê. Porque o amor sem verdade é hipocrisia. Porém, a verdade sem amor é brutalidade. Nós não podemos ser mentirosos. Camuflar a verdade para manter, por exemplo, uma amizade, um namoro, alguma coisa desse tipo, um emprego. Isso aí chama-se hipocrisia. Mas ao mesmo tempo nós não podemos ser brutos, ao ponto de falar alguma verdade para uma pessoa sem amor.
E como há pessoas com vidas destruídas, por pessoas que não sabem se expressar, por pessoas que não sabem chegar, por pessoas que não sabem sequer, irmãos, mandar uma mensagem para outra. Torna a vida daquela pessoa um inferno. E Jesus diz: vocês não são assim. Vocês são condimento, vocês não são veneno. Os irmãos estão me entendendo? Que as nossas vidas sirvam para edificar, para edificar. É isso que Jesus está dizendo quando nos compara ao sal da terra. Me permita um parênteses aqui, não precisa abrir. Se você for para Levítico, capítulo 2, verso 13, você vai ver que lá, o sal era um símbolo de fidelidade. Por quê? Porque quando os sacrifícios e as ofertas eram entregues no templo do Senhor, eles vinham com sal. E aquele sal que vinha sobre os sacrifícios, está lá em Levítico capítulo 2, verso 13, simbolizava o seguinte, que aquela pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício, era alguém que estava disposta a conhecer e a servir ao Senhor. Quando eles entregavam aquele sacrifício e colocavam sal, eles estavam dizendo o seguinte: eu estou disposto a te servir, Senhor, a aprender de ti, a te conhecer um pouco mais. O que é que eu trago para aqui? O cristão, além dele ter essa capacidade de temperar, e ele tem essa capacidade de temperar, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa confiável. Ele é uma pessoa confiável. Sabe o que significa ser sal? É ser diferente. É às vezes até você ser alguém irritante, pela sua postura, que frustra a alegria do pecador, pela sua postura. Mas guarde o que eu vou lhe dizer aqui. O pecador, aquele que vive de maneira desconcertada, ele está olhando para você. Não é só para lhe criticar, não, talvez até para lhe admirar. E a sua queda para ele traz desesperança. Não pense que todo mundo, irmãos, que é incrédulo lhe odeia, não. Muitos até não dizem, lhe admiram. Ficam encantados com sua postura. Pode até não verbalizar isso. E no fundo, ele sabe que confiável é você. Ele não se abre com um colega de mesa, ele não se abre com um colega que vai para a farra, ele não se abre com um colega que manda vídeos pornográficos para ele. Ele não quer que essas pessoas namorem, por exemplo, com a filha dele. Ele não quer que essas pessoas que estão no barzinho tenham contato com a esposa dele, por exemplo, ou com a família dele. Porque no fundo, ele sabe que confiável é o sal. Essa é a grande realidade. Seu amigo que trabalha com você, que convive com você, ele está ali lendo. Dia após dia ele vê, ele olha a tua vida, e isso, quando você testemunha, isso é bálsamo para a vida dele. No fundo, ele diz o seguinte: tem algo diferente nesse camarada, sabe por quê? Guarda o que eu vou lhe dizer. Pecar cansa. Pecar cansa. Eu estou lendo um livro, e o autor lá, ele conta uma história muito, muito interessante. Ele diz que um cientista cristão amigo dele viajou para determinado lugar para desenvolver uma pesquisa. E ele, casado, foi juntamente com mais 5 ou 6 cientistas e locaram uma espécie de uma república, um apartamento, e ficaram os 6 juntos. Só ele de crente. No final do curso, ele recebeu uma homenagem de honra ao mérito, porque ele extrapolou, a pesquisa dele foi além dos outros. E quando foi na hora de receber o prêmio, ele recebeu um prêmio maior, e os outros amigos um prêmio menor. Mas um amigo pediu a oportunidade para se manifestar. Um incrédulo. E disse: a maior virtude, ou a maior, não está vindo agora a palavra, mas a melhor coisa que esse cristão fez na nossa república, sabe o que foi? Ou nessa cidade,
Não foi a pesquisa que ele desenvolveu, a maior contribuição que ele deu para nós. Não foi a pesquisa que ele desenvolveu, mas foi a seguinte: quando ele estava na casa que nós moramos, ou morávamos, ele mantinha a nossa festa limpa. Quando ele estava lá, nós não levávamos a prostituta. Quando ele estava lá, nós não cheirávamos pó. Quando ele estava lá, nós não fumávamos maconha. Porque quando nós olhávamos para o testemunho desse homem, a gente se sentia envergonhado de pecar. Quem era esse homem? Esse homem era sal. Esse homem era tempero. Esse homem tinha palavras de vida eterna. Embora talvez nenhum se converteu, não sei. Mas ele via que naquele homem tinha algo diferente. Terceira aplicação sobre o sal. Vamos reler o verso 13? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Meu irmão, o que é que o sal precisa fazer? O sal precisa conservar sua salinidade. O sal deve continuar sendo sal. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque se o sal se contaminar, se o sal se misturar, ele perderá a capacidade de preservar. Se o sal se misturar, ele só serve para servir de vergonha, de ser pisado pelos homens. Isso é muito triste. E quando isso acontece, quando ele perde, irmãos, a sua conservação, quando ele perde a sua qualidade, quando ele perde, irmãos, a sua significância, a única coisa que o sal serve é para ser pisado como adubo. Pisado pelos homens. O que eu chamo a atenção aqui? É óbvio. Me escute, você que está me ouvindo aí, por gentileza, abra seus ouvidos. É óbvio que a salinidade do crente é seu caráter. Eu vou repetir. A sua salinidade é o seu caráter, transformado pela graça de Deus, conforme as bem-aventuranças que vêm antes desse texto. Eu lhe convido, quem sabe essa semana, para fazer um desafio a você mesmo. Aplicar as bem-aventuranças na sua vida. Aplique-a. Faça esse desafio com você mesmo. Aplique as bem-aventuranças na sua vida. E repito, a salinidade do cristão, ou seja, o que mantém o cristão original é o caráter dele transformado pela graça de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte, analisando esse verso de número 13, ele diz o seguinte, olha: a influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. E não da sua identidade. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. E então que o mundo se sente inclinado a ouvir a mensagem. Você já leu o avivamento entre os Zulus, os Zulus? É uma tribo na África do Sul, idólatra, extremamente pagã. Mas interessante que quando o missionário Ergon Stegen, alguma coisa desse tipo, chegou lá para evangelizar, quando ele começou a evangelizar, ele ouvia sempre uma coisa dos chefes daquela tribo: nós não queremos que nossas filhas sejam como suas filhas. Nós não queremos que nossas filhas sejam como suas filhas. E ele não entendia aquilo. E um dia ele foi conversar com o chefe da tribo e perguntou o seguinte: por que você não permite que suas filhas sejam cristãs? E ele respondeu o seguinte, o chefe da tribo: há algum tempo atrás, veio alguns missionários cristãos aqui, europeus,
E nós da tribo percebemos o seguinte: os filhos deles, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos missionários, não obedeciam a eles. A maioria das filhas deles perderam a virgindade antes do casamento. As nossas, nós não permitimos isso. Qual foi o grande problema desse pastor para pregar o evangelho lá na África do Sul, entre os Zulus, e Deus concedeu graça demais a ele, e lá houve um grande avivamento, a ponto de muitos bruxos se converterem. Qual era o grande desafio dele? O mau testemunho dos filhos dos crentes entre os Zulus. Por isso que eu reafirmo aqui, é nossa obrigação conservar a nossa salinidade, conservar a nossa característica, conservar o nosso caráter transformado pela graça de Deus. Vamos para o segundo ponto. A segunda figura que Jesus usa está a partir do verso 14. E ele diz que nós não somos mais, nós somos o sal da terra, mas agora também nós somos a luz do mundo. Olha o que ele diz no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Interessante. Isso é uma grande verdade, irmão, do nosso dia a dia também. Quando você vem, por exemplo, de João Pessoa para aqui, é impossível você esconder as luzes de Campina Grande se for à noite. A cidade é edificada sobre um monte, é impossível você não vê-la. Como também você jamais falta energia em sua casa, você não pega uma vela, acende uma vela e coloca um balde em cima dela, para que ninguém veja. Pelo contrário, você coloca a vela, né, no lugar mais alto que possível na sua casa, para que ela possa iluminar todo o ambiente. É isso aqui que Jesus está nos dizendo. Jesus está dizendo agora que nós somos luz. Ele usa essa figura de linguagem. E interessante, né? A luz, ela possui pelo menos 3 funções primordiais. A primeira, a luz sempre é vista. A igreja, ela tem de ser vista. O que é que eu estou querendo dizer aqui? A luz, ela é símbolo da verdade. Você não pode ser cristão e flertar com a verdade. Você não pode ser cristão e viver cheio de subterfúgios. Não. A luz, ela é símbolo da verdade. Quem está em trevas é o mundo. Está lá em Colossenses 1,13. E a Bíblia diz que o reino do diabo é o reino das trevas. Quem vive nas trevas, enrolado com as trevas, não pertence ao Senhor. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Quem vive na obscuridade, meu irmão, quem vive nas falcatruas da vida, quem vive desdenhando um sermão como esse, ou de manhã, ou os outros aqui, esse é a pessoa que vive nas trevas. Você me perguntaria por quê? Porque o próprio Paulo lá em Corinto diz o seguinte: olha, o diabo cegou o entendimento do incrédulo. O incrédulo olha para essas coisas e leia-se outras coisas como pecado e diz: estou dentro, vou até o fim, vou ver aonde dá. Sabe por que ele não dá ouvidos a um tipo de mensagem como essa? Porque o diabo, o próprio diabo, não sei o que estou dizendo não, cegou o entendimento dele. Ele escuta, mas não desce para aqui, é como foi pregado de manhã. Ele pega a doutrina, coloca no banco da igreja e vai para casa sem ela. No outro culto, na outra terça, na outra sexta, no outro sábado, domingo, ele vem e olha de novo e diz: ah, esqueci meu sermão. Esqueci meu sermão. Por isso que talvez você diga tanto que vai mudar e não muda nunca. Por isso que você diz que tanto vai se afastar e não se afasta nunca. Há um ser fechando teus olhos. Há um ser que coloca comichão nos teus ouvidos. Há um ser que mantém ainda o véu no teu coração.
Essa é a grande realidade. O papel da igreja no mundo é vital. Por quê, pastor? Porque ela tem que ser vista. As trevas escondem sujeira. Eu gostaria de dizer algo aqui que não é nenhuma novidade para você. A iniquidade se aninha nas asas da escuridão. Isso não é nenhuma novidade para você. Adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldades são maquinadas e praticadas debaixo do manto das trevas. E quem está lá? Não é a igreja é luz. A igreja não pode viver debaixo desse manto de trevas, não, jamais. As trevas, elas escondem a podridão repugnante do pecado. Me permita uma coisa aqui nessa noite. A igreja, ela exerce um papel positivo de transformação do mundo. Você foi chamado para isso. A vida da igreja é sua primeira mensagem. Eu deixei de jogar futebol até que os deuses do futebol pedem que eu volte, mas eu não quero. Faz uns 10 anos. Mas interessante, quando eu me converti, nunca o campo que a gente jogava tinha tanta gente. Não era para assistir a gente jogando. Era para ver se minha conversão tinha sido verdadeira. O Monte Santo em peso descia para o campo que a gente jogava, para ver se realmente era aquilo. O que é que eu estou querendo dizer a você aqui? A vida da igreja é a sua primeira mensagem. O que é que eu estou afirmando aqui nessa noite? A igreja só tem uma mensagem se realmente ela tiver vida. Sem testemunho não há proclamação. Não adianta você dizer que a luz está ali, se você não vive nela, as pessoas não vão acreditar em você. Jamais vão acreditar em você. O exemplo é mais importante do que a atividade. Nós temos uma mensagem. E essa mensagem só será chancelada por Deus, se tiver de acordo com o nosso testemunho. Sabe qual é, ou deveria ser a maior ambição de você, como eu que estou aqui nessa noite? Que as pessoas do mundo olhassem para mim e para você e dissessem como aquela sunamita disse a Eliseu: eu vejo que esse homem que sempre passa aqui é um santo homem de Deus. Que as pessoas não olhassem para você e dissessem: mas é belo, mas é rico, mas é famoso, mas é bonito, mas joga bola, mas é sensacional, mas é inteligente. Essa não é a nossa grande ambição. A nossa grande ambição é que o mundo olhe para nós e diz: eu vejo que esse homem ou que essa mulher é um santo ou uma santa homem de Deus. Essa é a maior ambição da igreja. Nós somos luz. Nós somos luz. Mas luz também é um símbolo de direção. Não é verdade? Luz é um símbolo de direção. A luz aponta a direção a seguir. Você, quando vai numa autoestrada, à noite, a primeira coisa que você faz depois que ligar o carro é acender os faróis. Porque sem luz, você não tem direção. Então a igreja é símbolo de direção. Eu e você sabemos para onde vamos. Essa é a grande realidade. Quem anda na luz não tropeça. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? A igreja precisa ser antes de fazer. É necessário que a gente pregue aos ouvidos, presta atenção. Mas também nós temos que pregar para os olhos. A coisa pior que poderia me acontecer hoje nesse lugar, sabe qual era? Nós íamos sair, nós terminarmos esse culto, darmos a bênção apostólica, e quando você chegar depois dessas portas ali, meus 3 filhos estão aqui, e eles disseram o seguinte: ele prega dessa maneira, mas olha como ele trata minha mãe em casa. Não poderia acontecer algo pior na minha vida do que isso. Pregar e não fazer.
dizer e não ser. E é isso exatamente aqui que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nós devemos ter não apenas doutrina certa, é necessário que a gente tenha vida certa. Você me perguntaria por quê? Porque um dia Jesus passou por uma figueira, e a figueira estava, pelo menos o texto deixa isso implícito, a figueira estava um pouco longe. E ele olhou para aquela figueira, a figueira era belíssima, né? Mas ele aproximou-se, e quando chegou embaixo da figueira, viu que ela não tinha frutos. E aquilo foi uma decepção para Cristo. Se Jesus vasculhasse hoje teu celular, ele via o quê? Se Jesus hoje entrasse na tua casa, ele ia se encantar com o quê? Tem fruto? É a pergunta que eu lhe faço nessa noite. Último ponto, sobre a luz, e a gente já parte para a conclusão. A luz também ela é um símbolo, não só de direção, mas a luz também é um símbolo de alerta. Interessante, ontem, a gente veio aqui na igreja fazer um serviço juntamente com a irmã Luzia e a irmã Ana, e nós demos uma carona à irmã Luzia. A irmã Luzia mora ali no Dubu, lá no Bodocongó, no residencial, e é um local muito esquisito. E quando nós estávamos ali próximo ao FPB, um local muito ermo, muito solitário, eu vi aquela luz balançando assim para o meu carro. E eu parei, era a polícia abordando um motoqueiro, né? Mas o que aquele soldado ou cabo, não sei, estava fazendo para mim? Ele estava dizendo a mim, né? Ele estava me alertando que estava ali numa situação de perigo. E eu liguei a luz interna do carro e desviei para a esquerda. Né? Então a luz ela tem esse papel, não só apenas de direção, de ser vista, mas ela tem um papel de alerta. A luz avisa para os outros sobre o perigo e que ele deve ter cautela. O que é que eu quero dizer aqui a você? Nós precisamos voltar a ser atalaias. Nós precisamos de pregar para os outros que ele não tem o tempo todo. Você precisa pregar para os seus que a vida não é aqui. Você precisa, irmão, dizer para os seus, Deus está falando com você hoje, para os seus, que viver a vida sem levar Cristo, sem dar atenção a Ele, é um suicídio. Que se sua família partir hoje sem Cristo, que seu ente querido partir hoje sem Cristo, ele não vai para o céu. A igreja tem essa voz profética. Nós somos a voz profética, irmão, desse mundo. Foi nos dito terça-feira aqui, anjo não prega. Não espere que um anjo vá pregar para o céu, é você. A pessoa é você, a voz é você. Então faça isso. Deus tem feito cruzar no nosso caminho pessoas, irmãos, dia após dia. E nós temos perdido as oportunidades. Nós temos deixado as oportunidades passar. Quem sabe hoje à noite, ou a partir de hoje à noite, você diga o seguinte: Senhor, me usa. Me usa, Senhor, para o meu pai. Me usa, Senhor, para a minha mãe. Me usa, Senhor, para meus irmãos. Me usa, Senhor, para a minha família. Me usa. Nós recebemos essa semana um parente nosso, lá na nossa casa. Ele é sertanejo, e aquele rapaz contava coisas que eu fiquei boquiaberto. Ele disse a mim que os crucifixos de madeira da casa dele se quebram do nada. Do nada. E ele chama padre, o padre vai lá e não resolve nada. Os pratos se quebram. As pessoas, irmãos, os parentes dele, inclusive o pai, é tipo enforcado à noite.
por um ser. E eu lhe pergunto, onde está o sal? E ele disse, eu vou abrir a minha Bíblia no Salmo 23, irmãos, e eu fui claro com ele, eu digo, olha, não adianta você dizer que o pastor do Salmo é seu pastor, porque não é. E com muito amor eu preguei para aquele homem quem era Maria, e quem era Jesus. E que o Salmo 23 aberto no móvel da casa dele não vai servir de nada, vai continuar as mesmas coisas. Nós somos sal, meu irmão. Nós temos que alertar os que estão ao nosso lado do perigo que corre sem Cristo. Você foi chamado para isso. Todos nós que estamos aqui, desde esse rapaz aqui, até a última pessoa que está lá na galeria, você não foi chamado para viver no submarino, num submarino. Você foi chamado para viver na superfície. Para que as pessoas lhe vejam, escutem a sua voz. Você tem a palavra de vida eterna para o incrédulo que está do seu lado. Bote isso na sua mente, você foi chamado para isso. Saia daqui nessa noite sabendo disso. Deus colocou o incrédulo para trabalhar para mim, para eu pregar para ele. Para trabalhar comigo, para eu pregar para ele. Jesus conclui no verso 16. Ele diz assim, olha. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É importante lembrar uma coisa para você aqui nessa noite. Nós não temos luz própria. A luz da igreja vem de Cristo. Assim como a lua recebe luz do sol, a igreja não tem luz própria como a lua. A nossa luz, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa noite, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Eu e você fomos chamados a chamar o incrédulo para viver o Salmo 34, verso 8. Olha o que diz o texto. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o que nele se refugia. Chame o incrédulo. Você provou de Cristo. Evangelizar é isso, né? Evangelizar é um mendigo, dizendo a outro mendigo que eu encontrei pão. Esse pão chama-se Jesus Cristo. Você é feliz? Irmãos, que coisa. Que como sal ou como luz, nós possamos demonstrar a esse mundo a bondade do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa.